aqui e ali, vai lá, estou aqui, voltando, já estava com saudade, né? Então vai lá, me ajuda aí, preciso que você depois faça aí a inscrição no canal, curtir aquela parada que você acompanha com a galera, acompanha aqui comigo também para me dar uma força, né? Vamos lá, então a gente vai tratar de um assunto que é muito importante a nível do pensamento para o primeiro ano, tá? A gente vai falar do pensamento daquele brother, o Aristóteles. Espera aí que eu estou arrumando aqui para não ficar perdido. Então, olha só, a gente falou já em alguns outros momentos sobre a questão da ética do Aristóteles, né? Então, a ética do Aristóteles é aquela que vai visar um fim. Então, sempre vai para um fim. E qual é o fim? O fim é quando acaba, mas não é só esse. O fim é o objetivo. Daí a gente tem o quê? Finalidade. Finalidade, então, vem do grego telos, que aí vai ter a teleologia, ou seja, a ideia é que a gente caminha para chegar em um fim. E aí a gente vai ver que toda a natureza, todas as coisas, e aí já é um pensamento que não é só do Aristóteles, é um pensamento que é de antes, né? Ah, é, de antes. De antes quando? Lá dos pré-socráticos. Eles querem falar de um caminho. Esse caminho chama de devir. Esse devir leva para um ponto ou um fim. Então ele vai pensar o quê? Todas as coisas têm um fim, uma finalidade. Aí você pensa aí, eu penso aqui. Qual é a finalidade? A minha é ser feliz. Isso que vai ser definido essa é a visão de fim que o Aristóteles vai definir. O que significa isso? Que para ele, Aristóteles, todo mundo tem objetivo no mundo de ser feliz. Então, as pessoas estão aqui para ser felizes. E aí, essa então é a nossa obrigação ética, encontrar o meio que nos faça feliz. Né? Então, igual a música do Pão de Açúcar, o que faz você feliz? Não é isso. A ideia é o quê? Nós vamos alcançar a felicidade se agirmos de maneira racional. Então, cuidado com o que a gente vê hoje em dia, porque parece que a felicidade está ali a um clique de distância, a uma compra de distância, a, sei lá, uma relação de distância. E o Aristóteles não, ele pensa, olha, para você ser feliz, você tem que ser racional. É a racionalidade que vai te dar o caminho da felicidade. Ah, então agora eu estou entendendo. Ser racional é ser feliz. Viu? Porque eu sou um cara feliz? Porque eu sempre tenho razão. Tudo. Mas veja, é importante que você lembre de uma coisa. Na visão da ética do Aristóteles, a gente tem essa compreensão de que existe um caminho que a gente vai seguir para ser feliz. E aí ele vai dizer que não é só ser racional, é saber usar dessa racionalidade. E aí ele vai chamar isso de ética da virtude, ou seja, ética do meio termo, o caminho do meio. E esse caminho do meio, ele tem que ser racionalizado para ele poder ser atingido, porque senão você não alcança nem uma coisa nem outra. Então, o que ele vai imaginar? Nós temos as virtudes, depois a gente vai ter o quadro das virtudes aristotélicas. E essas virtudes, elas vão dizer mais ou menos como a gente se guia na vida. Porém, qual é o problema? É que, para ele, a decisão ética e racional é a que não comete um erro. A gente não comete um erro ou pela falta ou pelo excesso. Então, a gente não pode, de acordo com Aristóteles, buscar na nossa atitude algo que nos leve, por exemplo, a agir de uma maneira muito exagerada ou de uma maneira por pouco, é, uma maneira assim, desleixada. Então a gente tem que encontrar o meio do caminho. Por isso, a ética da virtude ou a ética do meio termo. Tá sacando? Eu sei que você é fera. Então, observa. Vou dar um exemplo básico. A ideia da coragem. Então, por exemplo, coragem é uma virtude, que aqueles que são corajosos são virtuosos. Em algumas situações na sua vida, você vai ter que ser corajoso. E como você vai saber qual é o limite da coragem? Se você está sendo coerente ou não, ou ético, de acordo com Aristóteles? Vai depender da sua capacidade de pensar. Então, por exemplo, coragem está no meio. A temeridade está lá na ponta. É o cara que não tem medo de nada. Já tem aquele amigo que fala assim, tá comigo, tá com Deus,
sabe? Ah, eu tenho um corpo fechado, essas bobagens. Então significa o quê? Que o cara não tem medo. É uma virtude, na verdade, isso não seria uma virtude, isso seria o excesso de coragem. E para Aristóteles isso é um erro, é ruim, isso vai levar a decisões erradas. Agora, eu não posso sair de casa, eu tenho medo de encontrar uma bala perdida, eu tenho medo de ter um vento frio e eu não estar com casaco, eu gripar, eu tenho medo, né, de algum professor aparecer aí e me encontrar e perguntar a matéria, sei lá, mas não que os professores façam isso, tá bom? Mas é importante assim entender, veja, né? Você está com medo demais, rapaz. Esse medo é covardia. Então a covardia é um ponto e a temeridade é outro. Então qual é a coragem? O meio do caminho. É isso que Aristóteles quer colocar. Então essa é a chamada ética da virtude. Rapidamente aqui, só para a gente reforçar esse conceito, tá bom? Então é isso, eu paro, mas eu volto. Depois eu continuo com mais pontos de Aristóteles. Um abraço e até daqui a pouco.